Olá, ouvintes do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. Olá, ouvintes, eu sou o Dimitri Lima e junto aqui com a Carol vamos abordar um dos temas mais importantes de todas as nossas vidas, a Previdência. Recebemos no estúdio o pesquisador do tema e servidor do TCE Ceará, o Wilson Ferreira. Vamos lá para o mini currículo do Wilson. O Wilson é graduado em Ciências Atuariais e está cursando doutorado em Administração e Controladoria. Ele também é mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará e também realiza atividades como professor pesquisador pela Unilab. Então vem com a gente acompanhar essa conversa. Olá, Wilson, seja bem-vindo ao Conexão Cidadão. Olá, Wilson, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios do Conexão Cidadão aqui no TCE Ceará. Vamos lá, é um tema polêmico, é um tema que rende muita conversa, que é Previdência. Ah, sim. Olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês e fazer ter essa conversa sobre Previdência, que é um direito de todos, é um problema que a gente tem que enfrentar, e eu posso dizer até que a Previdência é um tema sério, né? E é da nossa conta, né? Eu usei até aqui, quando eu comecei a nossa fala, a palavra polêmica, né? Polêmica, sensível, a gente pode encontrar aqui vários adjetivos. Porque a Previdência ela foi criada, para você ter uma ideia, a fim de oferecer segurança aos trabalhadores em situação como doença, acidentes e a própria inatividade, e que é um momento em que se deixa de trabalhar. Na verdade, a Previdência, ela nasce aí 2-3 mil anos atrás, exatamente para isso, para que os trabalhadores tivessem um amparo quando não tem a oportunidade de estar com a sua mão de obra, com a sua força de trabalho ainda ativa, ou quando ele, por acaso, por exemplo, ia à guerra e quando voltava ferido e não tinha como mais trabalhar, né? Então as fraternas, né, os multipios eram formados para ajudar esse povo que tinha algum problema de força de trabalho, né? Que não tinha mais força de trabalho para se manter no mercado. Mas, Wilson, você poderia então explicar como é organizada a Previdência Pública no Brasil? Ah, sim. E antes, para complementar também, e quando foi que ela surgiu, né? No mundo contemporâneo, ele surgiu a partir da Revolução Industrial, né, na Inglaterra. Como? Muitos trabalhadores passavam 12, 16, 20 horas de trabalho. Isso era muito cruel. Mulheres, homens e crianças trabalhavam em situações insalubres e com pouca idade, 20, 25 anos, já não estava mais no mercado de trabalho. Então a Inglaterra foi um dos primeiros países a tentar prover essas pessoas que se despediam cedo do mercado de trabalho, pelas condições que eu falei, e passavam a ser amparadas pelo Estado. Então, assim, a Previdência contemporânea nasce da necessidade do Estado de prover uma renda para que essas pessoas que não estavam mais podendo trabalhar pudessem viver com dignidade. Inclusive, a Previdência tem uma questão muito ligada à questão da dignidade, né? Além de ser um direito universal, um direito humano universal, tem a questão da dignidade. Na época da Revolução Industrial que começou a ter esse tipo de pensamento, né? Na qualidade do trabalho. Isso. Na verdade, também nasce da emergência, né? Dos estudos das organizações, né? Nós fizemos um estudo, nós particularmente eu, com o meu professor orientador, o professor Eduardo Fontinelli, um dos primeiros estudos que a gente tem conhecimento na rede, na base Scopus, é um estudo de 1903 que fala da saúde do trabalhador, do amparo do trabalhador que estava com uma saúde ruim. A Previdência nasce em 1923, está fazendo 100 anos agora. No mês de janeiro, fevereiro, não tenho certeza, Eloy Chaves foi um dos primeiros, era um legislador, e também nasce dessa necessidade. Olha como nasceu a Previdência no Brasil. Eloy Chaves estava dentro de um trem, e naquela época o trem era movido a foguista, né? Então ele viu que o foguista estava muito cansado, muito suado, e os colegas foguistas pediram para ele: olha aí, vê aí a situação, da nossa situação, a gente não tem mais condições de trabalhar, o que é que vai ser de nós depois de trabalho? Então ele levou essa ideia para o Congresso, na época lá no Rio de Janeiro, para dizer: olha, não precisamos fazer uma previdência para os ferroviários. Então a Previdência nasceu dessa visão do legislador, né, que é Eloy Chaves, de ver em campo a necessidade de amparar aquele trabalhador, no caso os foguistas, e depois surgiram novas caixas
Caixa de Pecúlia, e teve uns crescimentos depois, né? INAMPS e INSS, e atualmente, respondendo à pergunta de Carolina, o sistema previdenciário ele é formado pelo sistema geral de previdência, né? É o Regime Geral de Previdência Social, capitaneado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, que abarca todos os trabalhadores que estão sobre a CLT, né? A Consolidação da Lei do Trabalho, e os trabalhadores públicos que são comissionados ou não são efetivos. O regime próprio de previdência, particularmente dos estados e dos municípios, né? Chamamos o RPPS, que abarca só os servidores efetivos e concursados, logicamente, dos municípios e dos estados, e o regime de previdência complementar. Uma coisa mais nova, né, que a gente estava até comentando antes, que trata de complementar a renda de quem, por acaso, servidor público ou servidor privado, quer complementar a sua aposentadoria ou sua pensão no futuro, né? Então seria o regime geral, INSS, regime próprio os RPPS e o regime complementar, o RPC. que também estão ligados ao RPPS, né? Resumindo bem, né? Na verdade, ligado ao RPPS é o RGPS, porque os servidores, os empregados da CLT também podem ter a sua previdência complementar, como tem, por exemplo, os advogados, tem a caixa de previdência dos advogados e outras caixas aí, a CAPEF, a CAFAS, né? A caixa de previdência dos servidores da Fazenda. Então, depois de toda essa discussão histórica, vamos falar sobre a Previdência Pública, né? Por isso que a gente está aqui, conversando aqui no Conexão Cidadão. Então, vamos lá. Quais são os principais aspectos, Wilson, para a gente verificar a sustentabilidade de um regime desse, levando em consideração aí que os servidores passam anos fazendo contribuições para depois receber a aposentadoria, né? E tem até discussões que querem... poderiam receber até 100% dos seus proventos, depois tem uma diminuição desse valor, dessa porcentagem. Como é que está essa situação? Vamos começar pelo começo. A sustentabilidade dos regimes de previdência, dos próprios, a gente vai falar de RPPS, né? A sustentabilidade dos RPPS, ela envolve vários fatores. O primeiro fator é a questão da gestão previdenciária. Há uma indisposição do Poder Executivo, municipal ou estadual, e de fazer os repasses dos valores consignados da folha de pagamento dos servidores, né? Aquilo que é uma determinada alíquota que é retirada do servidor, e a contribuição patronal. Especificamente, a contribuição do servidor não tem por que o poder público, o poder executivo, não repassar. Mas ele não tem essa disposição, então ele deixa de repassar. É um problema. O segundo problema é a contribuição patronal, que ele acha que, por ser patronal, ele não tem essa necessidade. Isso é um pensamento meu, logicamente. Ele tem essa necessidade de repassar nos prazos que a lei determina. Mas se ele fizer isso, assim, a princípio, há uma sustentabilidade do sistema, né? Porque a partir de cálculos atuariais, de avaliações atuariais anuais, o gestor pode ir alocando ou pedindo ou necessitando de aportes para poder manter o equilíbrio, que é a premissa do regime previdenciário. Equilíbrio financeiro é aquilo que ele pode pagar hoje de previdência e aquilo que ele precisa pagar no futuro, que é o equilíbrio atuarial, que é a questão futura. Atualmente, por exemplo, o estado do Ceará faz aportes anuais de quase R$1 bilhão para poder pagar aposentadorias e pensões do regime financeiro, que é a massa antiga do ISEC, né? Então, ele está tirando quase R$2 bilhões por ano de outras políticas públicas, saúde, educação, segurança e tudo mais, para pagar a aposentadoria que deveria ter sido recursos que deveriam ter sido capitalizados no passado e hoje ter a possibilidade de pagar sem ter o comprometimento de outras políticas. Então, o grande problema da gestão previdenciária é que os gestores, que os prefeitos e os governadores têm a obrigação de fato, repassar mensalmente nos prazos previstos e que haja uma reavaliação atual anualmente para ver se há necessidade de aportes, né, extras pelo Poder Executivo, que é o grande patrocinador do regime previdenciário,
E a outra questão de sustentabilidade é fazer com que os valores que estejam sendo repassados, vamos dizer, dentro dos prazos previstos em lei, sejam efetivamente capitalizados nas melhores opções de mercado. Renda fixa, renda variável, aquisição de bens, imóveis que possam no futuro ser transformados em ativos financeiros para o regime de previdência. E, Wilson, e quais seriam os principais desafios da Previdência Pública para os próximos anos? Já pegando o gancho que você já vem falando, e o papel dos tribunais de contas nesse contexto. Tá. O principal desafio para os próximos anos é que o equilíbrio atuarial, né, a possibilidade de pagamento futura, seja efetivamente estudada, né, tenha feito uma avaliação atuarial da situação real de cada um e veja imediatamente hoje, né, que seja feita a reposição, os aportes financeiros necessários para que exista o equilíbrio atuarial, ou seja, a possibilidade de pagamento futuro. Esse é o grande problema. O desafio dos tribunais de contas quanto a isso a realização de auditorias atuariais, auditorias e inspeções atuariais, que é o que o Estado do Ceará está fazendo, verificando o quanto foi deixado de repassar, responsabilizando aqueles que deixaram de passar, para que faça o repasse, né, juntamente com o Ministério Público, com essa união do Ministério Público também é importante falar, para que seja feito o repasse do que não foi feito, o que foi feito, o que foi parcelado ou reparcelado, seja feito a questão dos juros e multas oriundas desses parcelamentos, reparcelamentos, seja responsabilizados a quem deu conta disso, né? E para mais para o futuro ainda, acompanhamento mensal ou acompanhamento anual do Tribunal de Contas das auditorias e inspeções do que foram feitas. E tipo assim, fazer um acompanhamento do que foi feito e se isso foi feito, foi mantido. E o Tribunal de Contas do Estado do Ceará tem feito um bom trabalho. Eu acredito, não porque eu fiz, logicamente, mas tem feito um bom trabalho. E para finalizar, Wilson, você poderia falar um pouquinho sobre os temas de pesquisa? A pesquisa, ela procura responder questões dentro do objeto das ciências sociais, né? Elas dentro do objeto ou dentro da pessoa. A questão que a gente estava comentando antes, a questão dos servidores da administração pública transgêneros, é uma questão importante a ser trabalhada. Porque você diz, mas não tem tanto transgênero hoje, mas de repente, no futuro, muitas pessoas vão mudar de sexo. Então, e a questão da mudança de sexo traz muitas questões de saúde, questão hormonal, né? Então, são vários caminhos que o pesquisador tem para pesquisa. É porque vão surgindo também novos desafios, né? Sempre tem nova demanda, né? E é uma pesquisa que não para. Porque a questão atuarial, ela trabalha questões biomédicas, questões biomédicas de idade, nascimento, vida e morte, né? Então, você está dizendo, eu estou pagando hoje, amanhã você não está mais pagando, mas você vai ter seus dependentes, né? Então, a questão, por exemplo, hoje nós temos muitos senhores de 60, 70 anos, como eu, que estão produzindo filhos com pessoas mais novas, né, de 30, 40 anos, que deixam dependentes. Ele vai morrer agora, 70, 80 anos, mas ele vai deixar dependentes por mais 20 anos, ou pelo menos, né? Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, são várias variáveis, por isso que a Previdência é uma questão séria, né? E é uma questão que é da nossa conta. Nós, servidores, temos que tomar conta da Previdência e exigir que os gestores e que os regimes previdenciários tenham lá a paridade, tem um servidor dentro do Conselho Previdenciário para que ele possa acompanhar e dar notícia do que está acontecendo dentro do regime previdenciário para os seus colegas, tá certo? A Previdência nunca deixa de ser um tema da ordem do dia. Sim, senhor. Nunca. A Previdência nasce no momento em que você nasce. E ela não morre quando você morre. Exatamente. Né? Ela deixa dependente, deixa problemas. Problemas não, deixam soluções no futuro. Wilson, quero agradecer sua presença. Eu acho que a gente poderia passar uma manhã inteira aqui, conversando, discutindo, né? Um tema desse, como eu falei no começo, é um tema que provoca muita discussão, né?
E fica aberto aí o nosso e-mail, mais uma vez, né, Carol? Para quem tiver sugestão, tiver perguntas, né? A gente pode chamar o Wilson aqui novamente para esclarecer algumas dúvidas. Se o ouvinte tiver alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta, ele pode ligar aqui no 3488-5936, que é a diretoria de temas especiais, que trata especificamente de alguns processos de previdência, pessoal, acumulação de cargo, dentre outros. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Né, o Conexão Cidadão fica por aqui, Carol. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Como eu falei, se tiver alguma sugestão, um tema, dúvidas sobre o que a gente conversou aqui, mande um e-mail pra gente. O nosso e-mail é o comunicação@tce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. A gente se vê. Até o próximo programa.